Olá, este é o canal Versátil de Março. Como vocês podem ver, nós estamos com um novo formato, espero que vocês gostem. Este mês, o grande destaque é Filme Noir Volume 2, dando continuidade àquela coleção que a gente lançou ano passado com grande sucesso. Como na primeira, é um digistack com 3 DVDs, com 6 clássicos do gênero, além de quase 2 horas de vídeos extras. Ou seja, nesse volume a gente tem mais extras. A primeira tiragem também é uma edição limitada, com 6 cards muito lindos, incluindo os pôsteres icônicos de Gun Crazy e Os Corruptos. Corram para comprar porque a primeira tiragem do Filme Noir Volume 1 terminou em 15 dias. Um dos grandes destaques da caixa, e o meu favorito, é o Gun Crazy Mortalmente Perigosa, de 1950, que é um dos maiores cultos do cinema e um dos filmes noir essenciais. Para ter uma ideia, nós estamos lançando uma inédita versão restaurada aqui no Brasil e tem quase 1 hora de extras só desse filme. O filme é uma obra-prima absoluta do cinema de invenção. É um filme que você vai perceber a direção do Lewis, como ele usa, dentro daqueles limites do filme B, um filme de baixo orçamento, como ele é inventivo em cada sequência, né? Como é um cinema puramente visual, o que o Truffaut falava do Hitchcock, e serve também ao Lewis. A questão do roteiro também é o Dalton Trumbo, que é um dos grandes roteiristas de Hollywood, que entrou na lista negra e sempre assinava, testas de ferro assinavam para ele, que ele não podia aparecer, né? Então, a história dele deu origem até ao famoso filme com Woody Allen, o Testa de Ferro por Acaso. A sequência do roubo ao banco é outro ponto forte do Mortalmente Perigosa. É um plano sequência sensacional, filmado dentro do carro, no banco de trás. E é muito interessante, nos extras fica bem claro isso. No roteiro, eles tinham até 4 dias para produzir essa cena. É uma cena que ia ter vários cortes dentro do banco, mostrando um assalto. E o diretor, na hora, decidiu inovar, improvisar e filmou tudo num plano sequência. E foi tão real porque eles estavam dentro do carro e dirigiram 3 quilômetros e umas pessoas que estavam na rua acharam mesmo que era um assalto ao banco. E uma das pessoas grita em cena. É muito interessante. É uma sequência incrível que vale a pena ser estudada muitas vezes. Tem outras cenas fantásticas, a introdução da personagem da Laurie no circo, o final, que tem toda uma simbologia, uma alegoria por trás. Então é um filme realmente para se ver e rever muitas vezes. Nesse disco nós temos também O Justiceiro, que é o primeiro grande filme do Elia Kazan. Elia Kazan é aquele grande diretor do Sindicato de Ladrões, Vidas Amargas, que infelizmente ficou marcado por delatar os colegas para a comissão lá do macartismo, né? E tanto que ele, quando ganhou o Oscar, teve aquela história interessante, né, que muitas pessoas no Oscar honorário que ele ganhou já velhinho se levantaram do teatro lá do Kodak Theater, do Oscar, em protesto pelo Oscar a ele, porque ele é considerado um delator. Mas independente disso, ele era um grande diretor e esse filme é uma prova disso, né? É um filme interessante que ele entra numa linha do noir que chama docu-noir, que é um noir de registro semidocumental, muito apegado à realidade, filmado com grande rigor, né? E foi um dos primeiros filmes em Hollywood filmado, não foi filmado em estúdio, ele foi filmado inteirinho em locação. É um destaque muito interessante desse filme. Ele é um ótimo filme de tribunal também. Ele é muito tenso e realista e que vai explorar os dilemas morais tanto do processo da investigação policial como da justiça. É um belo filme, foi indicado inclusive ao Oscar de melhor roteiro e tem sempre uma interpretação marcante do Dana Andrews, que é uma figura carimbada aí nos filmes no filme noir. A gente mesmo lançou O Suplício de uma Alma, No Silêncio de uma Cidade e O Passos na Noite com ele, nesse gênero. No disco 2, tem um outro grande destaque da caixa, junto com Mortalmente Perigosa, que é Os Corruptos, né, que é um dos maiores filmes noir de todos os tempos, com certeza um dos mais icônicos, né? Muitos consideram o melhor filme noir do Fritz Lang, o que dizer muito. Fritz Lang, afinal de contas, fez Um Retrato de Mulher, Almas Perversas, No Silêncio de uma Cidade, Suplício de uma Alma, Segredo da Porta Fechada, filmes incríveis no gênero, né? E esse filme, Os Corruptos, ele é apresentado aqui numa versão inédita, restaurada, nunca lançado no Brasil, com essa qualidade, e vários extras. Os depoimentos do Martin Scorsese e do Michael Mann, 2 dos maiores cineastas vivos, que falam sobre justamente o impacto desse filme, a violência crua,
um realismo brutal, né? Inclusive um pessimismo, uma coisa assim, uma visão mesmo nada idealizada e romantizada no universo policial. E tem aquela famosa sequência que todos lembram, que envolve o Lee Marvin, né, a Gloria Graham e um bule de café, que é assim uma das cenas antológicas do filme noir. E tem uma interpretação muito boa do Glenn Ford, né? E é um filme sobre vingança, sobre corrupção, muito violento. E destaco também o final, que é uma cena que consegue chamar ternura no meio disso tudo. No mesmo disco, A Dama Fantasma, que é um dos filmes noir mais assim, gostosos de se ver, porque também tem um pouco de humor, e é um filme visualmente muito interessante. É dirigido pelo alemão Robert Siodmak, que é um dos imigrantes europeus em Hollywood, né? Hollywood era a cidade dos imigrantes naquela época, né? E aí ele fez O Silêncio nas Trevas, O Baixeza e O Assassinos, que é um filme sensacional também. E o Siodmak traz toda essa herança do expressionismo alemão, e isso você vê bem na fotografia do filme e na exploração dramática dessa fotografia. É muito interessante o jogo de luzes e sombras do filme, a sequência, eu sempre chamo a atenção a do Clube de Jazz, que é uma sequência incrível de direção, e quando ele introduz o assassino, na minha opinião, uma das melhores introduções de assassino do cinema. Realmente é um filme brilhante também, vale muito a pena, e é o filme da capa do filme Noir 2, é a Ella Raines, né, uma vamp do cinema, acendendo um isqueiro, uma cena realmente bem legal. No disco 3 temos O Pecado Sem Mácula, que é mais um daqueles noirs sensacionais do Anthony Mann, ou Superman para a crítica francesa, que era aquele grande diretor dos filmes de faroeste, que nós lançamos ano passado, inclusive, O Caminho do Diabo, lançamos o Entre Dois Fogos, na Caixa Filme Noir, e agora no volume 2 ele volta, né, emplacando mais um filme na coleção, com esse filme, O Pecado Sem Mácula, que é muito interessante, porque é um filme, além de trazer o tema do noir, que é aquela questão social, da pessoa que quer mais na vida e acaba cometendo um erro que vira uma bola de neve, então toda uma discussão social, né? Ele tem uma coisa muito interessante, que é justamente a sequência final, toda filmada nas ruas de Manhattan, no centro de Manhattan, que é uma aula de direção, de montagem, é uma das sequências mais incríveis de perseguição policial, muito antes do Bullet, muito antes do Operação França, que são aquelas sequências extraordinárias que a gente já conhece, né? É um filme interessante também porque ele traz o Farley Granger e a Cathy O'Donnell, que é o casal do Amarga Esperança, falando mais uma vez Amarga Esperança do Nicholas Ray. E eles repetem aqui um casal nesse filme. Tem um extra muito legal, que é o Oliver Stone, é uma das pessoas entrevistadas, que ele fala disso. Ele fala interessante um ponto do filme, que é o uso da cidade de Nova York como personagem. Junto com O Pecado Sem Mácula, tem A Pérola da Caixa, aquele filme que é pouco lembrado, mas que é sensacional. Eu garimpei e gostei muito de ver e rever. O filme já tem um começo sensacional. É um começo muito enigmático, que você vê o Robert Ryan saindo para cometer o que parece ser um crime e não explica. E aí você fica naquela tensão, e aí o que vai se desenvolver? É um drama sombrio que trabalha bem o choque entre um ambiente solar de uma família americana, daquele American Way of Life, e o universo sombrio do noir, que é marcado pela vingança, pelos traumas, pelo crime e pela violência. Então é muito interessante, e o Van Heflin, que está muito bem no papel, e tem uma sequência que eu chamo a atenção, que é uma sequência chave do gênero, que a fotografia no ar do Robert Surtees é espetacular. Quando o personagem do Van Heflin, ele vai correr desesperado pelas ruas de madrugada. Aquela sequência é uma sequência de antologia que vale muito a pena vocês prestarem atenção. E lembrando, vamos ter aí esse mês um bate-papo com Paulo Santos Lima sobre o filme noir. Ele já veio aqui falar do filme noir 1 e vai vir falar do filme noir 2. Então, espero que vocês assistam. O outro grande lançamento do mês é o segundo título da coleção A Arte De, agora dedicada à arte de John Cassavetes. Não é a primeira vez que lançamos o Cassavetes, nós já lançamos aqui o Minha Esperança é Você, que foi o segundo filme dele de estúdio, e o Glória, agora em fevereiro, um excelente policial com a Gena Rowlands, né? É muito interessante que a gente está mantendo esse critério de escolha da coleção Arte D, que a gente pega, no caso, os títulos inéditos em versões restauradas, no caso do Cassavetes são 3 títulos, e inserimos também um documentário aula para entender esse processo fascinante do John Cassavetes. É muito interessante que, assim, o pessoal perguntou, já vou adiantar,
nós pretendemos no futuro lançar os outros filmes do Cassavetes, que são muito queridos e são filmes sensacionais. É o que eu gosto muito, né? Uma Mulher Sob Influência, A Morte do Bookmaker Chinês, Noite de Estreia e por aí vai, né? Eu acho que para começar a falar do Cassavetes, vale muito uma frase que está nos extras, no documentário, do Menahem Golan, aquele famoso produtor, né, um dos irmãos lá da Canon, que só produzia os filmes com o Charles Bronson, os filmes com o Chuck Norris, que marcou o nosso imaginário, uns filmes de ação muito bacanas. E ele falava, porque ele estava dando carta branca para o Cassavetes fazer o Amantes. E falou, olha, que os Estados Unidos já tem o seu Bergman, e o Bergman é o Cassavetes. Então, Cassavetes é um diretor de uma grande importância no cinema americano, ele é considerado o pai do cinema independente. O filme dele, O Sombras, o primeiro filme de 59, é um marco no cinema americano, né? E a gente vai pegar aqui nessa caixa, não o Sombra, a gente vai pegar o filme seguinte, que já é o filme dele de estúdio. Se o Sombras foi uma produção independente, longe dos estúdios, no improviso, traz toda a marca do cinema independente, ou seja, não dá para se pensar no Festival de Sundance que tem hoje, todo o cinema indie americano, sem pensar no Cassavetes, né? E aqui, no caso do Canção da Esperança, que é uma pérola da caixa, primeiro filme dele de estúdio, e é um filme muito interessante, tá uma cópia restaurada, que você já tem, apesar de estar trabalhando no estúdio, ele já trabalha com as marcas do Cassavetes. Você tem os personagens desajustados, tem um desenvolvimento surpreendente das cenas. O Cassavetes é um cineasta que sempre me surpreende como ele vai desenvolver dramaticamente cada conflito, né? E o personagem principal, que é o Ghost, que é um músico, que na verdade não quer fazer concessões comerciais. Ele prefere tocar o blues dele, que é a música dele, no parque para os pássaros, vazio para ninguém, do que ganhar dinheiro fácil fazendo a música que vende nas rádios. Então ele é um artista incompreendido. Tem também a personagem da Stella Stevens, que contracena no Professor Aloprado com o Jerry Lewis, que é uma atriz muito bonita e está muito bem no filme, né? E tem uma trilha maravilhosa de jazz, do David Raskin. Então, para quem gosta, também é muito bacana. É um filme, vale muito a pena ver, recomendo a vocês. E depois tem um filme favorito no disco 1, que é uma das melhores comédias românticas do cinema, na minha opinião. Divertidíssimo, é o filme mais acessível do Cassavetes. Assim Falou o Amor, esse título cafona, né? Mas o título é Minnie Moscovitz, que é o nome do casal. É um filme que um crítico define bem, é uma obra-prima da maluquice. Aqueles personagens estranhos, bizarros, né? Tem uma homenagem muito bacana que eles gostam do Humphrey Bogart, então diálogos muito legais e tem cenas muito divertidas, impagáveis, que tem a cena com o Zelmo Swift, um personagem que vai jantar ou almoçar com a Minnie, não estou lembrado agora, que é uma cena muito legal. E tem o jantar da Minnie e do Moscovitz, o casal, com suas mães, que é uma das cenas mais engraçadas que eu vi e revi aí nos últimos anos. E a química entre a Gena Rowlands, que é a musa mulher do Cassavetes, uma das maiores atrizes do cinema, e o Seymour Cassel, que sempre trabalhou com Cassavetes. Estão muito bem no papel. No disco 2 tem o que muita gente considera o maior filme do Cassavetes, é um filme super complexo, um filme difícil, um filme visceral, que é o Amantes, filmado em 84, já no final da carreira do Cassavetes, ganha o Prêmio da Crítica e o Urso de Ouro no Festival de Berlim. São quase 2 horas e meia, um drama sem concessões. É uma jornada de um personagem autodestrutivo, que é um escritor, né, um cara desajustado, interpretado pelo John Cassavetes, e tem a irmã dele esquizofrênica, uma interpretação maravilhosa da Gena Rowlands. Veja um documentário que ela fala da cena da piscina, que é uma cena de improviso, que é uma cena muito marcante. Nós temos junto no disco o documentário do Michael Ventura, né, que é Cassavetes, o Homem em Sua Obra. No original, Eu Quase Não Estou Louca, é um diálogo da personagem da Gena, mas que se encaixa também ao próprio Cassavetes. Em que o Cassavetes fala todo o processo de criação do filme, mostra as filmagens, tem depoimento da Gena, do Seymour, é uma aula sobre Cassavetes. E para completar ainda, nós temos um especial de quase meia hora sobre a Gena Rowlands nos filmes do Cassavetes, que é uma beleza, você vê essa colaboração entre os dois, e aquela genial, a fantástica Gena Rowlands, e a importância do close, que é uma coisa essencial no cinema do Cassavetes. É um belíssimo pacote, corram para comprar que vale muito a pena. Outro lançamento brilhante do mês, que eu gosto muito, A Sombra do Vulcão, que é um filme do John Huston, do final da carreira dele. Ele é apresentado aqui numa edição especial,
Tem mais de 1 hora de extras, tem uma entrevista com a Jacqueline Bisset muito interessante, mas o mais legal é um documentário, um making of do filme, que a gente vê o John Huston em ação, trabalhando, e várias curiosidades do filme. É um filme adaptado de um livro que era considerado inadaptável, um livro muito complexo, muito denso, do Malcolm Lowry, considerado um clássico da literatura inglesa, um dos maiores romances do século XX, que é o último dia na vida de um diplomata inglês no México, às vésperas da Segunda Guerra. Já começa numa sequência extraordinária no Dia dos Mortos, né? Tem um plano nos óculos do Albert Finney que é marcante, e aí tem uma reunião de talentos nesse filme. Tem o Albert Finney, que está talvez na maior interpretação da carreira dele, foi indicado ao Oscar, mas não levou. Você tem o Gabriel Figueroa, um dos maiores diretores de fotografia de todos os tempos, trabalhou com Wilson na Noite da Iguana, trabalhou com John Ford, O Domínio dos Bárbaros, Os Ambiciosos, Nazarim, Anjo Exterminador e Os Esquecidos com Buñuel, um grande diretor de fotografia, isso está no filme, e a música do Alex North, que é o compositor que fez nada menos que a trilha maravilhosa do Spartacus. E tem várias curiosidades, é um filme brilhante, vale muito a pena, recomendo a vocês. E tem o Voltaire e o Caso Calá, que é o 4º lançamento do mês, que é muito interessante. Quando a gente escolheu esse lançamento, a gente não pensou, não tinha acontecido ainda o episódio lamentável do atentado a Charlie Hebdo. E com o atentado a Charlie Hebdo veio toda essa questão da intolerância religiosa. E o livro no qual esse filme se baseia, que é o discurso sobre a tolerância do Voltaire, esgotou, tratado sobre a tolerância, perdão, esgotou nas livrarias francesas. Porque esse filme na verdade, é uma história fundamental sobre essa questão da intolerância religiosa. O que acontece? A França, na época, no século XVIII, na época do Voltaire, era um país em que o catolicismo era a religião oficial e havia uma perseguição, digamos, aos protestantes, a minoria geralmente huguenote, né, calvinista. E o que acontece? É um crime em Toulouse, em que um comerciante calvinista, com uma grande família, ele chega em casa e o filho está enforcado. A população já taxa imediatamente que foi o pai que teria matado, porque esse filho teria declarado que queria se tornar católico. E a população católica acha que o pai, por ser protestante, matou o próprio filho por querer se tornar católico. O pai é condenado à morte num processo cheio de furos, processo sumário, ele é supliciado na roda e a família é presa. Voltaire fica sabendo disso, fica indignado e faz uma campanha de opinião pública para conseguir reverter, ou seja, reabilitar a memória do Jean Calas, que é o pai, né, que foi morto, e libertar a família. Então é um filme muito interessante, processo histórico, e vem na linha humanista da Versátil. Nós lançamos vários filmes de filósofos, esse é mais um deles. Uma produção recente da televisão francesa, muito legal, e ainda tem um making of também nos extras. Vale muito a pena, justo nesse momento que a gente está passando agora no mundo. Abril, mais um mês sensacional. Eu vi que vocês adoraram no Facebook, eu acho que foi muito legal a recepção, fico muito contente com os 2 grandes lançamentos de abril. Clássico Sci-Fi, é um digistack com 3 DVDs, que reúne 6 clássicos desse gênero que eu adoro de paixão e estamos, enfim, lançando. E quase 2 horas de extras. Os filmes são Eles Vivem, do John Carpenter, A Ameaça que Veio do Espaço, de Jack Clayton, O Planeta dos Vampiros, do Mario Bava, O Planeta Proibido, do Fred Wilcox, Os Malditos, do Joseph Losey e Fuga no Século XXIII, do Michael Anderson. Tá, e essa edição, primeira edição é limitada, tem 6 cards. O outro grande lançamento, Zumbis no Cinema, mais uma coleção temática de terror, e vão ter outras, hein? Digistack com 2 DVDs que reúne 4 dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos, além de 1 hora de extras. Os filmes são O Revolucionário, A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, Não se deve profanar o sono dos mortos, do Jorge Grau, A Noite do Terror Cego, do Armando de Ossorio, e A Noite dos Arrepios, do Fred Decker. Temos ainda a volta de um velho conhecido da Versátil, Na Presença de um Palhaço, uma edição especial de um dos últimos filmes do mestre Ingmar Bergman, com um excelente making-of de 1 hora, que é uma aula sobre cinema. Vejam esse filme que é espetacular. Estamos Todos Bem, que termina o mês de abril, do Giuseppe Tornatore com Marcello Mastroianni, o filme que ele fez logo após Cinema Paradiso, belíssimo filme que foi refilmado com Robert De Niro, que também vale muito a pena. Então é esse o mês de abril, outro excelente mês,
e nos vemos no mês que vem. Obrigado!